gente? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, né, ao nosso vídeo sobre as teorias do currículo. E nesse segundo vídeo, nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no vídeo anterior, né? Nós paramos no vídeo anterior exatamente nesse slide que vocês estão vendo agora, onde a gente mostra um pouco as visões do currículo, a partir da perspectiva de Tomás Tadeu da Silva, no qual ele apresenta três teorias do currículo: o currículo tradicional, o currículo crítico e o currículo pós-crítico, né? Como a gente pode ver, o currículo tradicional é aquele currículo que prioriza a organização e questões mais técnicas, né? Onde, a partir de uma neutralidade científica, se analisa o conjunto de fatos, conhecimentos, informações, né, selecionados a partir de um amplo contexto da sociedade. Eles expressam uma visão mais clássica do currículo, que está muito mais preocupada com os saberes selecionados e não com as razões para essa escolha, né? A ênfase está mais no processo de construção em detrimento do porquê da construção desse currículo, né? Os principais autores que a gente pode trazer com relação a esse currículo é Comenius, Bobbitt, Dewey e o próprio César Coe, né? Já no currículo crítico, esse currículo ele se identifica mais com a construção curricular que traz expresso em si as questões políticas, sociais e ideológicas, né? E tem forte influência das questões econômicas, né? Esse tipo de currículo ele expressa também o poder na relação de saberes. O que é expressar o poder na relação de saberes? É exatamente porque ele trabalha com esse conceito também de luta de classes. Então, o que se entende? Que a escola reproduz aquilo que as classes sociais querem que seja reproduzido, né? As classes sociais, aquelas que detêm mais o poder sobre aquelas que são inferiorizadas, né? E dentre os principais autores, a gente pode ter aí o Michel Apple, né, Forcan, Libânio, Saviani, o próprio Paulo Freire, né, são autores que compactuam mais com esse currículo crítico. E por fim, o currículo pós-crítico, embora eles mantenham uma ideia de um currículo que expresse uma intencionalidade com relação às questões de poder, de cultura, eles também tentam analisar questões que estão para além das questões econômicas e das lutas de classe, né? E apontam, por exemplo, aspectos que influenciam na relação com os saberes, por exemplo, a cultura, a raça, a etnia, as questões de gênero, né, que são questões que, embora não deixe de lado as questões das lutas de classe e as questões econômicas, o próprio marxismo não deu conta de explicar essas demandas, né? E uma outra questão que está muito associada com esse currículo é o currículo visto como um conjunto de influências que deixa marcas na construção da identidade do sujeito, né? A partir de um currículo que vai ser expresso. Então, ele sai um pouco dessa noção de um currículo seriado, né, de um currículo que é centrado em disciplinas, né, e tem uma perspectiva de currículo que é construído a partir do próprio diálogo dos sujeitos. Tá? Então, os principais autores, né, a gente tem aí o próprio Tomás Tadeu, né, que defende um currículo aí mais pós-crítico, Giroux, e dentre outros, né? Na educação física a gente vai encontrar aí, por exemplo, Marcos Garcia Neira como um dos defensores desse currículo. Tá? Então, aqui no próximo slide a gente tem a continuidade, né, das teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Mas aí, para a gente dar continuidade a esse tema, a gente precisa entender assim, como Tomás Tadeu fala, né? Uma teoria define-se pelos conceitos que ela utiliza para conhecer a realidade. Ou seja, os conceitos de uma teoria dirigem a atenção para certas coisas que sem eles não haveríamos, né? Os conceitos de uma teoria organizam e estruturam a nossa forma de ver a realidade. Assim, uma forma útil de distinguir as diferentes teorias do currículo é através do exame dos diferentes conceitos que esses currículos trazem. Por isso que a gente vai ver nos slides seguintes alguns termos que são utilizados com ênfase nos currículos.
Por exemplo, dentro de uma perspectiva mais tradicional de currículo, quais são os principais temas que interessam? O ensino, planejamento, avaliação, aprendizagem, didática, objetivos, metodologia, organização e eficiência. Temos ainda esse currículo, ele se apresenta de modo com uma perspectiva científica, mas numa perspectiva neutra, com ênfase aí nas técnicas desenvolvidas pelas ciências. Os saberes dominantes representam a existência do que ensinar, né? As suas práticas são desinteressadas, no sentido desinteressadas com o que está por trás, né? Porque na verdade existe um interesse que é a manutenção, né, da própria reprodução, a escola como reprodutora, e por outro lado, quando a gente fala desinteressadas, não é porque não tem um interesse realmente pela transformação. E a transmissão do conhecimento de forma inquestionável, né, ou seja, é aquela concepção de que o professor ensina e que o aluno aprende. Já dentro do currículo crítico, a ênfase nos seguintes elementos curriculares, como ideologia, poder, emancipação, classe social, currículo oculto, conscientização, reprodução cultural, libertação, capitalismo, relações sociais de produção e resistência. Então, são alguns termos que se associam. E por fim, no currículo pós-crítico, nós vamos ver aí alguns termos como raça, identidade, cultura, alteridade, gênero, etnia, sexualidade, subjetividade, representação, diferença, discurso e multiculturalismo. Então a gente vê que são temas bem emergentes, né, do nosso atual contexto. São temas que, de certo modo, não são tão debatidos efetivamente dentro do âmbito escolar. Ou seja, são temas marginalizados, né? Então, nesse sentido, as teorias críticas do currículo, ao deslocar a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, por exemplo, né, nos permitem ver a educação sob uma nova perspectiva. Da mesma forma que quando a gente enfatiza o conceito de discurso em vez do conceito de ideologia, as teorias pós-críticas de currículo efetuaram um importante deslocamento da nossa maneira de conceber o currículo. Então a gente vê que não é só a mudança dos termos, mas o quanto esses termos implicam na forma de conceber o currículo, né? Se antes eu tinha apenas o ensino e a aprendizagem como transmissão, e no currículo mais crítico eu passo a ter uma perspectiva de compreender o que é que está por trás desse ensino, que são as relações ideológicas e as relações de poder. Por que se ensina determinado conteúdo e não outro, né? Por que a gente tenta promover esse processo de reprodução, que o aluno na escola pública ele tem que estudar para o mundo do trabalho, o aluno na escola particular ele tem que estudar para entrar na universidade. Então, quando você passa a questionar esses valores, você sai de uma perspectiva mais tradicional e vai para uma perspectiva mais crítica de currículo. Tá? Então, o currículo produz identidades. O currículo ele não é neutro, o currículo ele não é vazio de interesses, ele não é vazio de concepções, né? Aquilo que ele quer produzir. O currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo apresenta também uma dada situação social, histórica, vinculada a formas específicas e contingentes de organizar a sociedade e a educação. Historicamente, a gente vem percebendo esses aspectos ao longo da história da própria educação. E uma outra questão é que o currículo, assim como a educação, também não é algo neutro. O currículo ele tem uma intencionalidade. E aí a gente tem uma citação do Michel Apple, no qual ele diz que o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja o conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas, econômicas que organizam ou desorganizam um povo. Então a gente pode ver que o que está por trás do currículo é o que é que esse currículo ele quer, qual é o aluno que ele quer formar, para qual sociedade, quer formar um aluno passivo, quer formar um aluno questionador, né, quer formar um aluno que vai se adequar às regras sociais ou quer
formar um aluno que vai buscar transformar essa realidade social na qual ele está inserido. Então, para além dessas teorias crítica, tradicional, crítica e pós-crítica, nós temos outras formulações, né? De acordo com o próprio Sacristã, a gente tem aí formulações como a de Reid, que distingue aí 5 orientações fundamentais para o currículo, né? Eu não vou me deter em cada uma delas. Na aula online, a gente pode aprofundar ou tirar as dúvidas, ou vocês podem buscar o próprio texto, né, que está no SIGA para aprofundar essas outras formulações. Aí a gente tem a de Shiro, que também apresenta 3 formas diferentes, uma forma mais acadêmica, que seria mais a tradicional, uma forma de eficiência social e uma outra centrada na criança e no reconstrucionismo social. Tem o McNeil, que apresenta um currículo mais humanista, reconstrucionista social, teológico e acadêmico. E tem também um currículo do próprio Sacristã, no qual ele apresenta o currículo como soma de exigências acadêmicas, o currículo como base de experiências, um currículo com legado tecnológico e eficientista do currículo e um currículo como configurador de uma prática. Então, para Sacristã, o currículo é a expressão da função socializadora da escola, né? É o elemento imprescindível para compreender o que costumamos chamar de prática pedagógica, ou seja, é importante para a compreensão da prática pedagógica a gente entender o que é o currículo. Então, o currículo, ele está estreitamente relacionado com o conteúdo de profissionalização dos docentes, então, por isso que a própria disciplina Currículos e Programas, ela traz essa perspectiva de fazer com que o professor conheça não só as teorias, mas entenda como é que o seu ensino ele vai se relacionar com essas teorias e qual a teoria que, no caso, cada um de nós vai querer se associar ou não. O que se entende também por um professor depende dos mecanismos de desenvolvimento curricular. Então, aí é outra perspectiva. Então, no currículo se entrecruzam componentes e determinações diversas, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Perspectivas pedagógicas, políticas, práticas, administrativas, produtivas de diversos materiais de controle sobre o sistema escolar e também de inovação pedagógica. E o currículo, como referência para a melhoria da qualidade do ensino, ainda segundo o Sacristã, é o aspecto central de referência na melhoria da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar e nos projetos de inovação dos centros escolares, ou seja, o currículo ele vai mexer com todas essas estruturas que vão ser capazes de trazer alterações ou manutenção da própria prática pedagógica, né, daquilo que se quer transformar ou daquilo que se quer manter como está. Mas e aí, qual a relação disso com a educação física, né? Como é que essa temática do currículo se associa com a educação física? A gente pode perceber que, no âmbito da educação física, nós vamos privilegiar aí diferentes currículos, né? Nós vamos ter um currículo mais voltado para as dimensões da saúde, que é um currículo saudável, um currículo mais ginástico, que foi nossa primeira noção de currículo na área, trazida pelos métodos ginásticos europeus, né, foi exatamente a ginástica, o currículo da educação física era basicamente um currículo da ginástica. Mas a gente tem também a influência das lutas, das danças, dos jogos, dos esportes, das valências físicas, né, que são práticas que vão determinar um currículo da educação física, mas ao mesmo tempo eles também podem estar inseridos. Por exemplo, a dança pode estar inserida no currículo ginástico, né, as valências físicas, ou um currículo mais esportivo que traz as lutas e que traz os jogos. Então, eu vou parar nesse momento e aí a gente dá continuidade ao terceiro vídeo, né, tratando um pouco do currículo e a educação física. Tá? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a tratar dessa temática do currículo e da educação física e entender que existe também na educação física os currículos mais tradicionais, os currículos críticos e os currículos pós-críticos, onde cada um dentro das teorias do currículo, ela traz uma especificidade para a educação física. Tá? E a gente está dividindo assim os vídeos, primeiro para que a gente não seja tão cansativo, para que a gente possa assistir aos poucos
e por outro lado também para que vocês depois consigam baixar com mais facilidade, né, cada um desses vídeos. Então, até o próximo momento.